existe não sei se é senhor ou doutor, porque eu acho que ele tem pós-doutorado, que ele comenta muito sobre que como é que o Brasil pode ir para frente se o nosso representante diz que um criminoso rouba um celular para tomar uma cervejinha. O que esse senhor diz não está errado, porque a partir do momento que você fala isso, não existe nenhum tipo de segurança em nenhuma área, né? E aqui no Brasil todo mundo tem medo de todo mundo e ninguém confia em ninguém, né? Essa é a grande verdade. É um país tomado por preconceito, né? A partir do momento que você não demonstra que você tenha dinheiro, ninguém te respeita. Tanto que eu comprei uma jaqueta de couro que é cara de ser comprada. Tá todo mundo me tratando diferente na rua, né? Achei isso até assustador, né? Quando eu era novo, era bonitinho, as mulheres ficavam tudo olhando pra mim. Agora que eu tô velho, né? As mulheres nem olham pra mim, olham assim, ai meu Deus, isso daí saiu de algum presídio, né? Porém, voltando à questão aqui, o, o Lula também não está errado dele falar que a pessoa rouba, né, um celular para tomar uma cerveja. Por quê? Ah, uma pessoa normal, né, ela tem toda a construção familiar dos pais, né, e ela olha tudo aquilo que o pai e a mãe construiu de forma consciente e inconsciente, a pessoa acredita que ela vai ter duas oportunidades nessa vida, porque o Brasil aqui é um lugar muito pobre, né? A primeira oportunidade é que a pessoa vai trabalhar duro e vai alcançar seus sonhos, e a outra vai viver sempre trabalhando e não vai alcançar seus sonhos, né? Porque esses são os únicos dois destinos na vida de todo homem no mundo, né? Porém, né, existem indivíduos que não têm perspectiva nenhuma, né, de vida, né, e não pensam no futuro porque não tem instrução nenhuma, né? E infelizmente esse indivíduo não seria vítima da sociedade, porque vítima da sociedade é o seguinte: eu engano eu sou homem, eu caso com uma mulher, eu engano essa mulher, eu minto para essa mulher, eu simplesmente vivo com ela só para ter relação sexual com ela, eu fico criando sonhos só para fazer sexo com ela, e na hora, quando ela me pede as coisas, eu nego ela, eu tiro a perspectiva de vida, eu tiro a criatividade da pessoa, eu tiro a imaginação dessa pessoa, eu faço todo um inferno simplesmente só para eu me divertir, e essa moça simplesmente cada dia se vai ficar mais triste, ou ela vai abaixar a cabeça. Geralmente as mulheres abaixam a cabeça, vai aceitar uma condição monstruosa e desleal, ou ela vai arrumar um outro cara, né? É um cara que vai tratar ela bem, o coração dela está totalmente abalado, ela aceita aquela pessoa. Vítima da sociedade é essa mulher que não faz nada, né? Ou às vezes ela tenta conversar, mas o cara é extremamente grosseiro e ruim, né? Quando você não quer ser vítima, quando você deixa de ser vítima da sociedade e você começa a se vingar da sociedade, por exemplo, eu até falei sobre a possibilidade da mulher arrumar um outro cara. Se ela arrumar um cara para se vingar, é uma coisa, mas se uma pessoa começar a tratar ela bem, e ela foi iludida por essa pessoa e ela está totalmente fragilizada, ela metsa metsa. Mas voltando ao argumento aqui, né? Uma pessoa rouba alguma coisa, em primeiro lugar, essa pessoa não tem perspectiva nenhuma de vida, perspectiva e consciência, esqueci qual é a expressão correta, do que pode acontecer. Olha, eu vou roubar a pessoa, mas eu não vou ter noite de sono, ou eu posso ser preso, ou eu posso ser culpado por um crime que eu não fiz, né? Ou aquela pessoa passou a vida todinha para ter aquele dinheiro, e eu fiz um assalto, né? Eu dei um salto sobre aquilo, a oportunidade da pessoa, e a pessoa vai ficar com medo, vai ficar traumatizada, a pessoa talvez vai deixar de fazer certas coisas, a mesma história que eu falei sobre a moça que eu faço a cabeça dela e ela se torna um bichinho, né? Um criminoso, ele está destruindo a vida daquela pessoa e das pessoas em torno, e destruindo tudo aquilo que ela aprendeu dentro da família dela, e essa pessoa vai ficar com medo, né? Tanto que o nosso Estado é o maior assaltante da nossa sociedade, e a população brasileira não tem perspectiva, não tem medo, e os brasileiros que têm uma formação familiar verdadeira, vai tudo para a gringa, né? Vai tudo para o exterior, porque o exterior está precisando de gente, né, que tenha dinheiro ou que tenha a habilidade de fazer alguma coisa ou habilidade de negócio, né? Mas voltando ao argumento aqui, né, a pessoa que rouba, ela não vê a consequência dos seus atos, é a perspectiva, né? A pessoa não vê as consequências,
e o dano dos seus atos, né? A pessoa não tem essa consciência. Ah, eu... Por exemplo, às vezes eu estou muito chateado, sabe uma coisa que eu penso assim, olha, eu tenho 2 cachorrinhos, né? Se eu fizer alguma merda na rua, ou se eu discutir com alguém, ou se eu bater a moto porque eu estou cansado de trabalhar e eu preciso trabalhar às vezes 16 horas por dia, o que vai acontecer com esses cachorrinhos? O que vai acontecer com meu pai, né? Mais ou menos isso que eu penso, né? Ou aquilo que a minha mãe pediu para eu fazer, né? Então eu ponho no meu coração de que eu preciso fazer tudo perfeito, sem erro, não posso brincar, não posso colocar minhas vontades, não posso colocar meus problemas em cima do volante e no meu trabalho, porque eu e outras pessoas vão se danificar e eu não vou alcançar aquilo que a minha mãe pediu para eu fazer ou para o meu pai pediu para eu fazer, né? Porque meu pai tem uma visão completamente diferente da minha mãe, né? Meu pai até é meio esquerdista. Porém, o criminoso, eu disse que ele não tem estrutura familiar, né? Aqui o Brasil é um país pobre. Vamos fazer uma receita aqui de bolo aqui. O Brasil é um país pobre. O cara às vezes só quer ganhar as coisas no grito, só quer se aproveitar. Ou o cara só fica no sonho, eu ganhei tanto, agora eu quero isso, não, agora eu vou me apoderar daquilo, eu vou fazer tal coisa, e a pessoa desorganizou tudo e está se aproveitando de alguém e sugando alguém, fazendo alguém perder para ganhar, né? Até eu estava conversando com um gerente lá da empresa que eu estava falando, ele disse que no Brasil aqui, o brasileiro pobre, ele só ganha alguma coisa, né, na oportunidade. Ele vê uma falha, ele explora aquela falha ao máximo para ver se ele consegue lucrar, porém ele está prejudicando todo mundo no Brasil. E aí ele falou isso do brasileiro pobre que se tornou político, ou que se tornou encarregado, que se tornou alguma coisa, ou do trabalhador. Ele vê uma falha onde ele está trabalhando e ele se aproveita para construir o sonho dele. Porém isso acaba... isso é corrupção e acaba destruindo o país, né? Ele falou até por isso que o país não vai para frente. E o cara tem 20 anos de idade, né? Ele é lutador, né? E aí ele, pelo fato dele ser lutador e ter a vida dele, ele sabe que a vida é um caos, né? Aí voltando à questão aqui, o criminoso, né? Ele não tem nada, né? Isso acaba construindo a consciência dele. Existe a necessidade dele ter as coisas, porque o shopping, a televisão, as pessoas impõem que existe um mundo, essa pessoa precisa conquistar esse mundo, mas essa pessoa ela não tem nada, e essa pessoa, como fala, acaba não tendo uma vida digna e falando assim, olha, eu tenho uma casa perfeita, eu tenho meus pais, apesar de todos os problemas deles, eles eram pais perfeitos, eu tenho uma esposa perfeita, ou um esposo perfeito, eu tenho tudo perfeito na minha vida. Será que eu realmente vou sair da minha realidade, da minha personalidade, para eu ter algo, se eu já tenho algo? Aí o que acontece? Alguns brasileiros não têm nada, né? E acabam querendo preencher esse nada com alguma coisa do outro, querer tirar uma vantagem, querer fazer uma corrupção, querer fazer a pessoa de trouxa e se aproveitar do que ela tem, né? Então isso acaba gerando uma consequência, né, de indivíduos que roubam. Porém, pessoas que roubam, não existe só história de pobreza, porque a gente teria 95% de ladrões aqui no Brasil, né? O que faz a pessoa ser bandido, né, algum desajuste de comportamento ou algum desajuste da estrutura familiar, porque sem família não existe comportamento coerente e sem comportamento coerente não existe estrutura coerente de respeito. A pessoa ela está totalmente desorganizada, ou seja, geralmente a maioria dos bandidos são pessoas extremamente caóticas, extremamente desorganizadas, extremamente problemáticas, extremamente possessivas. São pessoas que não veem a realidade, são pessoas que não amadureceram da fase infantil para adulta. Por quê? Você é adulto, você tem toda a responsabilidade. Por exemplo, eu tenho esses 2 cachorrinhos, eu tenho toda a responsabilidade dos 2 cachorrinhos. Teve um moço lá que era doidão e falou assim para mim, quando eu saio para o estabelecimento, eu represento o cliente. Quando eu chego no estabelecimento, eu represento o dono do estabelecimento. Então, eu tenho a responsabilidade de honrar o cliente e o dono do estabelecimento. Porque se você desonra um dos dois,
vai dar erro, né? E o homem, de verdade, o papel dele é honrar todas as pessoas envolvidas no seu dia a dia. Então, o homem ele não pode mentir, ele não pode ser mentiroso, ele não pode ser aproveitador, ele não pode ser ruim, ele não pode ter vícios, ele não pode ter nada porque ele pode perder tudo, né? Por causa disso, né? Ou destruir tudo. Aí, voltando à questão aqui, né? Um criminoso em si, né? Ele tem como posso dizer para você? Ele está totalmente errado. Não, me desculpa, eu fiz a relação de que criança, né? O homem, ele tem um comportamento de responsabilidade, ele é responsável de tudo e ele precisa ter consciência das coisas. Se ele fizer alguma escolha errada, ele vai prejudicar tudo e todos. E uma criança não, uma criança ele só quer as coisas, e se você ficar dando muitas coisas para a criança acha que ela pode se apoderar de qualquer coisa, né? Ou na adolescência, o adolescente ele fica disputando tudo, ele quer sempre ganhar a qualquer custo, né? E quando você passa da fase da criança, adolescente, que é a fase revoltada, para a fase adulta, né? Você precisa mudar. Em vez de você querer as coisas, você tem que fazer as coisas de forma excelente, né? E o criminoso não, o criminoso ele fica como uma criança e adolescente revoltado, ele quer o mundo para ele e ele quer tirar vantagem em cima de todo mundo, né? E o motivo dele é que ele culpa as pessoas por ele não ter o mundo perfeito. Então ele vai pegar uma pessoa que tem tudo e vai fazer a pessoa perder para ele sentir prazer, né? No que ele julga que a sociedade fez ele perder, né? Ou seja, todo criminoso notoriamente é um indivíduo totalmente desequilibrado, com um comportamento à beira da psicose, né? Ele está sempre culpando as pessoas, ele está sempre desassociando as coisas, ele está sempre achando que o que é dos outros é dele e o sofrimento dele é dos outros. Ele age de uma forma perversa, de uma forma psicopata, né? Colocando a vida dele em risco, a vida de todas as pessoas em risco, porque ele vive dentro da mentalidade dele distorcida, a crença social, coletiva que ele criou dentro da mente dele. Mas ele não é esquizofrênico, ele não é bipolar, ele não é borderline, mas ele se comporta como um indivíduo extremamente obsessivo e despersonalizado, como uma pessoa que tem distúrbio mental. E se bobear, a maioria dos indivíduos que estão dentro da cadeia, se você vê o perfil obsessivo, despersonalizado e um comportamento totalmente errado e uma história familiar totalmente errada, esse indivíduo é psicótico, né? Ele não tem nenhuma patologia, mas ele tem psicose, e a psicose faz ele roubar, né? E esse indivíduo ele deveria ter assistência psiquiátrica, ter assistência psicológica, psicanalista, de compreender todos os seus traumas e tentar corrigir isso pro resto da vida. E aí vem a questão, a grande realidade. Eu criei aqui o maior arauto de argumentação, mas você ganha um salário mínimo, né? E você é tratado como um animal nessa sociedade. Se você precisar de um médico, é mais fácil você começar a fazer a dancinha da chuva para você ser curado, né? Então, o que acontece? Existe uma visão totalmente errada sobre os criminosos e existe toda uma estrutura aqui no Brasil de 400 anos atrás para tratar os criminosos e não existe consciência do criminoso, né? E eu posso até criar uma versão inversa. Se todas as pessoas tivessem tudo, né, e cada um pudesse ter uma escolha de construir a sua própria personalidade pelos seus pais e não fosse obrigado a trabalhar mais de 4 horas por dia. Uma pessoa que rouba, ela seria o quê? Portadora de alguma deficiência mental, né? É um padrão de comportamento, né? Porém, existe a grande questão. Se eu não tenho capacidade de realizar uma coisa, eu sou incapacitado, eu preciso reconhecer, preciso pedir ajuda. E se eu tentar fazer, eu vou destruir tudo. Se eu abro mão da minha vida e faço qualquer coisa para alcançar os meus delírios, eu sou uma ameaça para mim e para terceiros. Ou seja, o criminoso é criminoso, ponto final. E o criminoso ele tem uma patologia, né, perversa de retribuir o sofrimento dele na sociedade, né? Então, o que acontece? A primeira coisa mais importante dentro de um tribunal, dentro do júri, dentro de uma cadeia, é ver o comportamento do criminoso, né?
tentar modificar esse comportamento, punir ele para ele ver se ele realmente muda e passar a vida dele todinha vendo se ele não inclina para o lado perverso da alma dele, né? Porque todo crime é uma perversidade dentro da alma do ser, né? Porque a coisa mais importante não é porque eu estou sofrendo que alguém ou alguma coisa precisa sofrer punição. Se eu estou sofrendo, eu preciso encontrar a cura do meu sofrimento. Eu não posso culpar alguém pelo meu sofrimento, né? E geralmente pessoas maldosas, elas sempre estão culpando alguém pelo sofrimento dela, né? E o meu sofrimento existe causas, né? Existe porque eu preciso tentar entender meu sofrimento, tentar lutar para evitar o sofrimento e tentar ser mais forte com algo que está me fazendo sofrer, entender o porquê que eu preciso de tal coisa ou não, né? Então é uma coisa muito complexa, o criminoso, ele seria vítima se ele simplesmente tivesse vontade de roubar, mas se ele não roubasse, né? E como fala, o criminoso ele só se ele tivesse vontade de roubar, ele não roubasse, né? Mas ele rouba, então ele já não é mais vítima, ele é um justiceiro da mente distorcida dele. Falei para vocês.